Então, não é nenhuma propaganda, tá, gente? É simplesmente uma referência da casa, o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Essa casa que nos dá o suporte espiritual, esta casa que nos acolhe, que nos conforta, que nos esclarece e que nos oferece essa oportunidade do aprendizado. A sabedoria é dádiva, o conhecimento é mérito. Sabedoria é divina, vem de Deus. Conhecimento é de responsabilidade de todos nós. Não devemos, nenhum de nós, enterrar esse talento, mas sim partir em busca da nossa evolução espiritual. E hoje nós vamos ver a carta aos Hebreus e também vamos ver a primeira e segunda epístola ou carta de Pedro. E é nessa sequência que nós vamos então. Vamos lá. Primeiro vamos falar da epístola aos Hebreus, que é considerada pastoral. Por quê? Porque não está dirigida a nenhuma pessoa específica, mas sim ao povo hebreu, também conhecido como os judeus de hoje, eram os hebreus de antigamente ou da época do Cristo. Então, essa carta de Paulo aos Hebreus, nós vamos ver por que a maioria dos historiadores e principalmente dos pesquisadores tem dificuldades de relacionar quem é o autor. E aí nós vamos, daqui também, nós vamos compreendendo quando nós falamos que a ciência tem limite e a doutrina espírita não. Por isso que a doutrina espírita ou espiritismo, através da mediunidade, nós temos acesso a informações que a ciência não tem. E a Carta dos Hebreus, nós vamos comprovar isso. Raramente se contestou a canonicidade, mas a Igreja do Ocidente, a Igreja Romana, até o fim do século IV, recusou-se a atribuir a Carta aos Hebreus a Paulo. A Igreja Ortodoxa aceitou com reservas a sua forma literária, conforme os escritos de Clemente de Alexandria e de Orígenes. Clemente de Alexandria e Orígenes, dois pesquisadores, dois filósofos muito ligados ao cristianismo. Então, eles, de uma forma, mesmo que compreendendo ali a maneira diferente da escrita, a dinâmica que estava na carta, eles aceitaram, sim, como se fosse de Paulo. A Igreja Romana teve sérias dificuldades de aceitar. Tanto é que, muitas vezes, quando vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar que, às vezes, alguns citam que é Timóteo, outros falam que é Apolo, tem alguns que falam até mesmo que é Áquila, e alguns pesquisadores chegam mesmo a atribuir a carta aos Hebreus a Prisca ou Priscila, a esposa de Áquila. Com efeito, a linguagem e o estilo dessa carta possuem uma pureza e elegância diferentes dos demais escritos de Paulo. Pode-se, todavia, reconhecer a ressonância do pensamento paulino, onde foi desenvolvido o tema da fé. Aqui é mais para pesquisa, aqui é mais uma situação para vocês entenderem o porquê de tantas diferenças em relação à carta. Mais uma vez, como exemplo, quando nós lemos o livro do Nosso Lar, do André Luiz, ali é uma linguagem simples, é uma linguagem quase infantil. Quando nós lemos Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, quando nós vemos Missionários da Luz, nós compreendemos o quanto ele evoluiu, o quanto ele cresceu espiritualmente, como ele abrange temas que pareciam para ele totalmente desconhecidos. Então, quando Paulo aqui está se dirigindo, então ele conhece esse povo, ele está falando para o povo da sua raça. Assim como Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele estava se dirigindo aos judeus, aos hebreus. Então, ele conhecia os costumes e as tradições.
E Paulo aqui, já lá em Roma, quando ele escreveu a carta, então ele já tinha passado por todo aquele processo de evangelização. Então, agora ele já não mais discute, agora ele já não mais debate, ele simplesmente orienta aqui nesta carta aos Hebreus. Emmanuel, entretanto, nos afiança que, enquanto Paulo aguardava o seu julgamento em Roma, gozando de relativa liberdade, por ser um cidadão romano, ele manteve um encontro com os judeus que residiam na cidade imperial. Então é essa parte. Os pesquisadores e os historiadores, eles não têm essa informação. Por quê? Porque eles não acreditam na vida depois da vida. Eles não acreditam na psicofonia, na psicografia. Mas, para nós, Emmanuel, o nosso grande instrutor, no livro Paulo e Estevão, então, ele diz que naquela liberdade vigiada que Paulo estava em Roma enquanto aguardava o seu julgamento, ele, então, encontrou-se com alguns judeus que já residiam ali em Roma e, por isso, ele, tomando conhecimento de como era a vida deles, ele, então, resolveu esclarecê-los a respeito do Evangelho do Cristo. O esclarecido benfeitor, Emmanuel, autor do livro Paulo e Estevão, ele nos informa que, após o referido encontro, o apóstolo dos gentios iniciou o registro de sua epístola aos Hebreus. Então, isso está lá no livro Paulo e Estevão, no capítulo que fala das epístolas. Então, ali, mais uma vez, Emmanuel está dizendo. Então, essa referência, todos os que são espíritas acreditam na informação de Emmanuel e nesse relato. Mas os pesquisadores e os historiadores, eles têm que se ater aos fatos da ciência. Por isso, a dificuldade para eles da comprovação da autoria da carta. Aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco, cooperador e companheiro de prisão em Roma. Então, ele partia para os seus afazeres dentro da sua liberdade vigiada, ele visitava as sinagogas, ele visitava as comunidades cristãs que já tinham em Roma, e no final do dia, quando ele precisava se recolher à prisão domiciliar em que ele se encontrava, então, nesses momentos aí do final do dia, então ele resolveu escrever esta carta. É o que está relatado lá em Paulo e Estevão. Aristarco, que era um dos seus auxiliares, era um daqueles integrantes da sua equipe, junto com Tito, com Timóteo, com Apolo, com Prisca, né, com Áquila. Então, ele entregou a Aristarco, porque na primeira oportunidade que tivesse, que era para ele levar, porque eles ambos estavam presos, mas tinha essa dificuldade de comunicação, de quem iria e onde fazer chegar a carta e os esclarecimentos aos seus companheiros de raça. No capítulo 1 da carta aos Hebreus, Paulo dirigiu em Cristo, sendo que agora já não mais precisamos comunicar a novidade. Então, nesse primeiro capítulo, porque eles estavam esperando o Salvador, eles estavam esperando o libertador, um guerreiro. E Paulo mostra a eles a sua conversão como foi. E aí ele diz, então ele está esclarecendo, porque o judaísmo, a lei de Moisés, eles tinham todo um culto aos anjos. E os profetas, todos eles eram considerados semideuses, eram considerados enviados divinos. Então, Paulo, nesse capítulo 1, ele está exatamente fazendo isso, mostrando que agora não se faz mais necessário o culto aos anjos e nem essa reverência aos profetas, pois o Cristo já veio, o Salvador é o Cristo, e ele trouxe os ensinamentos que todos precisavam. E aqui, no capítulo 1, então Paulo já começa o verdadeiro show de citações bíblicas, mostrando através dos salmos como Cristo é superior aos anjos. Aí também nós precisamos compreender
toda a educação e a dinâmica educacional do Cristo. Por quê? Os apóstolos, ele recomendou que eles só fossem as ovelhas desgarradas de Israel. Mas aqui Paulo tinha, como judeu que era, como nós estudamos lá na aula dos Salmos, Paulo sabia todas essas citações. E lá mostra exatamente, os Salmos fala exatamente, os Salmos fala exatamente do Cristo, desse libertador. E ele é superior aos anjos e também superior aos profetas. Então, a referência aqui passa a ser somente Jesus. No capítulo 2, Paulo conclui que por esta razão não podemos voltar atrás, por já termos conhecido o Cristo. Não tem como conhecer o Cristo e voltar aos costumes e às tradições mosaicas, pois o judaísmo destaca. Porém, se temos já um superior a todos os anjos, como voltaremos a eles? Então, ele está se referindo ao anjo de Tobias, ao anjo que guiou Tobias, que acompanhou Tobias na sua viagem. Ele está se referindo ao anjo que alimentou e que levou água para Elias, quando ele estava no deserto. Então, existem todos os profetas, todos eles tiveram visita dos anjos, todos eles têm citações de que foram visitados por anjo, e o anjo do Senhor apareceu, e o anjo de Deus apareceu. Então, no capítulo 2, ele mostra exatamente isso. Não existe volta para quem conheceu os ensinamentos de Jesus. Não existe volta a partir de que tomamos conhecimento dos ensinamentos que o Mestre nos deixou. No capítulo 3, é a vez de Moisés se curvar diante do Messias. Paulo não tira o mérito de Moisés, lembrando que ele foi fiel em toda a casa de Deus. Porém, o Cristo é aquele que estabeleceu a casa. E ele mostra exatamente isso. Então, quando ele fala é a vez de Moisés curvar-se diante do Messias, ele não está dizendo que Moisés não tem a sua importância, que Moisés não tem o seu valor. Até porque Moisés cumpriu fielmente os desígnios divinos. E nós sabemos que todos, mesmo Moisés, foi enviado pelo Cristo. Todos os missionários, todos os profetas, a partir do momento em que o planeta Terra estava em condições de receber os primeiros espíritos, então Moisés é um desses missionários, é um legislador que veio. Mas exatamente, Paulo não tira dele a sua autoridade, vamos assim dizer, de missionário, porém mostra que o Cristo é maior. E exatamente a imagem que está aqui é a ilustração dessa referência. Por quê? A transfiguração no Tabor, quando estavam ali Pedro, João e Tiago, médiuns de efeitos físicos, Jesus então expande o seu perispírito e permite a materialização de Moisés e de Isaías, que estavam ali com eles. Então, para eles, esta situação de referência é exatamente isso, mostrar se Jesus os estava recebendo, se eles vêm reverenciar o Cristo, então Paulo está dizendo desta situação. Mostra a grandiosidade e a elevação do Cristo perante os dois emissários que ali estavam com ele. No capítulo 4, vemos Josué e o sábado se curvando diante do Cristo. Pois enquanto o repouso de Josué foi temporário e já acabou, o repouso do Cristo é eterno. A função do sábado é lembrar isso, o repouso que ainda resta para o povo de Deus. Josué, aquele que continuou a caminhada, continuou a tarefa de Moisés, outro enviado. Então, eles eram os fiéis observadores. É preciso guardar os sábados, que é o dia sagrado dentro do judaísmo. Então, esse sábado era designado para o descanso do corpo físico, bem como para o descanso dos animais. Porque saberia, se não houvesse esse período, um dia de descanso, os animais, a vida útil deles, a vida útil dos animais, a vida útil dos escravos, ela diminuiria e muito.
Então, institui-se, fundamentado na lei divina, que pede para o descanso, eles simplesmente ali, para eles, o descanso material. E Paulo está explicando no capítulo 4 exatamente isso, que Jesus curou dias de sábado. Jesus atendia as necessidades. Jesus não tinha essa necessidade de descanso. Então, se Jesus trabalhou ao sábado, significa que todos os dias são santos, todos os dias são sagrados. O que deve estar sempre em voga é a necessidade de quem precisa, e não o dia da semana. Então, Paulo, no capítulo 4, ele coloca o Cristo acima desta convenção do dia, não da lei divina, do decálogo, dos 10 mandamentos, mas acima da restrição de descansar. O descanso é relativo para quem era os funcionários, os animais, os escravos, sim, mas para atender aos necessitados, todos aqueles que buscavam paz e equilíbrio, quem está em condições de servir deve atender. E é este o grande ensinamento que o Cristo deixou, e é isto que Paulo vem acrescentar no capítulo 4. É importante lembrar que a palavra repouso e descanso, no original, refere-se ao dia de sábado, porque para o judeu, sábado é descanso e repouso. Então, no hebraico, tanto repouso como descanso, muitas vezes, eles não, em vez deles falar a palavra, olha, hoje é sábado, eles dizem, hoje é descanso, hoje é repouso. Isso significa para eles que é sábado. Mas Paulo, mais uma vez, está mostrando fugir da letra para colocar a obra, a atividade em ação. O autor, Paulo, está explicando que nós, os que cremos em Deus, entramos no sábado, fomos admitidos no reino de Deus. Em seguida, ele mostra o motivo de Deus dizer: jurei na minha ira, não entrarão no meu sábado. E assim, a porta do sábado foi fechada. Espiritualmente falando, a porta do céu, porque o povo não conseguiu guardar a lei como deveria. Mas Jesus, quando veio, abriu essa porta para nós. Então, ele está dizendo, eles ficaram tão focados na letra, eles se voltaram tanto para o materialismo, a importância que se dava da observância da lei, desde o pôr do sol da sexta-feira, que era continuar, era para eles, já era contado, até o sol do sábado. Então, para eles, tinha aquela coisa de Deus, de vingança, que por eles não guardarem, por eles resguardarem sem as devidas referências, então que o céu não seria para eles. Então eles tinham essa ideia de que guardando e respeitando o sábado, para eles era o suficiente para eles serem os herdeiros de Abraão, porque Deus havia prometido a posterioridade que cobriria toda a terra. Quando Jesus vem e começa a curar dia de sábado, quando Jesus prega na sinagoga aos sábados, então Paulo explica que Jesus trabalha todos os dias. Então Jesus abriu a porta para nós. Abriu a porta do sábado significa abrir a porta do céu, a porta da salvação, porque Paulo afirma em todas as suas cartas que a salvação vem pelo exercício da fé. No capítulo 5, o autor Paulo nos mostra que mostra aos hebreus como Jesus Cristo é superior ao ministério sacerdotal da antiga aliança. Ele começa mostrando que o Cristo não se fez sacerdote, mas como Arão, também Cristo foi chamado por Deus para ser sacerdote. Tem uma corrente dentro da própria Bíblia que fala ser sacerdote em Melquisedeque. Então, é uma referência. Ser sacerdote significa dar continuidade aos ensinamentos ali que continham a lei oral. O sacerdote era o representante de Levi, era o levita.
Então, quando ele fala que Jesus aqui está superior a esse ministério sacerdotal, porque Jesus não seguia a orientação de Levi, mas sim a orientação divina. A antiga aliança de Deus com o Abraão, sim, essa da posteridade sobre a terra, essa era material, esta era física. Porém, Jesus, ele mostra que está sempre com Deus, ele está sempre com o Pai. Então, a partir do momento em que ele ensina, que ele fala do reino de Deus, que ele fala de Deus, que ele fala de um mundo espiritual, então é relacionado a ser sacerdote. Ele não foi chamado para ser sacerdote. Porém, os seus ensinamentos da lei divina, sim, eram próprios de quem ocupava o cargo de representante de Deus. E como é difícil para o judeu entender isso, de que os despedidos por Cristo. Agora, nem Anás e nem Caifás são alguma coisa, mas somente o Cristo. E por causa dessa dificuldade em estender a mudança, é que o autor nos exorta sobre o seu progresso atrasado na fé. Anás e Caifás. Anás era o chefe do Sinédrio. Caifás era o seu genro. Em vez pelo Yahvé, pelo Deus de Moisés, pelo Deus do judaísmo. Então, eles foram descontinuados, ou seja, Jesus não respeitou a autoridade deles enquanto sacerdotes, porque Jesus reconhecia a si como o Filho de Deus, como o enviado divino. Então, para ele, que não fazia parte dos fariseus nem dos saduceus, os partidos que dominavam o sinédrio, eles tinham dificuldade em compreender que Jesus havia destituído, não do cargo, porque a preocupação de Jesus não era política. Jesus os destituiu do cargo de sacerdotes, sim, sendo a autoridade e representando o poder dentro do sinédrio. Mas, para a comunidade judaica, é muito difícil reconhecer a autoridade de alguém que não fazia parte deste seleto grupo. No capítulo 6, agora, Paulo faz um discurso exortando-os a progredir na fé, os hebreus, avisando que o risco de não aprender mais da palavra e se aprofundar é o abandono. Ou seja, quem não cresce na graça e no conhecimento tem grandes chances de se desviar. Então, Paulo, ele que viveu a lei mosaica, ele que divulgava e que conhecia, então ele sabia como o povo judeu pensava. Então, aqui, ele avisa, no capítulo 6, ele está exatamente mostrando a si. Ele mostra dos enganos, dos equívocos e dos erros que ele, Paulo, havia cometido. Por isso que ele fala, quem não se aprofundar, quem não procurar aprender, será jogado ao abandono. Por quê? Porque terá que voltar aos antigos costumes, aos antigos hábitos do sabendo que o Cristo que estava ali ao alcance com seus ensinamentos trouxe uma nova época, uma nova era, um novo ensinamento, um novo entendimento. Então ele fala, quem não procurar não tem como crescer, não tem como evoluir espiritualmente. E as chances de se desviar é enorme. Missão errada da lei de Moisés. Não a lei divina que Jesus não veio modificar, mas a lei mosaica que eles observavam, os ritos exteriores, os paramentos, é isso que ele está dizendo. Quem observa fielmente a lei de Moisés vai estar cometendo grandes erros e que depois serão muito penosos a sua reparação. Isto porque a perseguição te força a buscar mais a Deus. E se você tomar uma decisão de voltar atrás, acabará tendo Deus como culpado pela sua perseguição. E é este o começo do abandono. Aqui ele está falando, mas isso pode ser aplicado a nós nos dias de hoje, a nós espíritas nos dias de hoje. Quando nós encontramos em dificuldades, quando nós nos encontramos abandonados, nós temos essa imediata ideia de que Deus é culpado. Como que Deus foi deixar que isso acontecesse conosco? Mas em momento algum de imediato, dentro da emoção, nós paramos para refletir o que nós fizemos para estar dentro desta situação. Essa situação, ela não é da agora,
ela é o efeito daquilo que nós causamos dias, meses ou mesmo anos atrás. Então, não dá para voltar atrás. Mas, se nós não mudarmos, não fizermos a reforma íntima, se nós não mudarmos os nossos hábitos, os nossos valores, nós vamos continuar tendo essa ideia de que carregamos o ônus da culpa, de que estamos sendo punidos por Deus. E essa perseguição nos leva exatamente a nos sentir impotentes perante o mundo. E é isso que Paulo está falando aos hebreus, fiéis observadores da lei de Moisés, enquanto culto exterior, mas não cultivavam o Deus de Moisés no seu coração e nas suas atitudes. No capítulo 7, temos agora a explicação que revela como Jesus é o sumo sacerdote de uma ordem sacerdotal superior à ordem levítica, e revela que o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo permanece até hoje. Mais uma vez, quando houve a divisão das tribos, dividiu o reino de Israel em 12 tribos. Cada um dos filhos recebeu uma tribo, menos Levi. Levi não recebeu uma tribo porque ele era um encarregado da religião, ele era um encarregado da parte religiosa. Levi, daí vem os levitas. A tribo que seria de Levi ficou para os filhos de José. Então, Levi era aquele que levava, passava de geração para outra. Então, o que ele falava era lei, ele era um representante de Moisés. E no capítulo 7, Paulo está exatamente mostrando isso, que os levitas já tiveram seu tempo, que essa ordem sacerdotal de tradição oral da lei de Moisés já estava ultrapassada, porque agora o que impera, o que agora passa a valer são os ensinamentos do Cristo, pois esses são para a eternidade. No capítulo 8, vemos como Jesus é superior também à lei. E o seu argumento é simples, mas fortíssimo, que é: Jesus é o sumo sacerdote no céu, onde está a arca verdadeira, no tabernáculo de Deus, não dos homens. Ou seja, o tabernáculo terreno, junto à antiga aliança, é só uma figura do verdadeiro que estás no céu. Tabernáculo é aquela urnazinha que eles guardavam ali as tábuas da lei, eles guardavam ali os 10 mandamentos. Então, no capítulo 8, Paulo está explicando por que Jesus está acima da lei que eles guardavam nesse tabernáculo, que eles guardavam ali nessa arca e que por muito tempo foi guardada no templo de Jerusalém até ele ser destruído por Tito. Então, eles reverenciavam essa arca, esse tabernáculo, principalmente na Páscoa e no Pentecostes. Mas, no capítulo 8, Paulo está se dirigindo a eles, mostrando para eles os equívocos dessa referência terrena. Seria algo assim paralelo, numa analogia popular, às imagens dos santos que hoje são venerados em quase todo o mundo, mas especificamente no Brasil, que há uma proliferação de santos e santas e que todos a eles se dedicam. Então, ele está dizendo, o tabernáculo onde está gravado é exatamente nos céus, é exatamente junto de Deus, junto do Pai. Por isso ele é verdadeiro, por isso ele é real e por isso ele é eterno. Porque o tabernáculo e as tábuas da lei, a arca verdadeira, essa não pode ser destruída, porque está no céu. Essa arca o que é? Jesus. Jesus é a lei. Jesus é a referência maior que todos têm. E ele não está aqui junto dos homens, mas sim no mundo espiritual, que eles chamam de céus. No capítulo 9, vemos como a oferta do Cristo, seu sacrifício é superior e eterno.
Vemos como a oferta de Cristo em seu sacrifício é superior e eterno, muito além dos sacrifícios terrenos que são passageiros. Pois no céu tudo é eterno, pois lá não existe tempo, e assim o sangue que Jesus derramou está ativo para sempre. Por isso, ele não precisa repetir o sacrifício. O que ele está dizendo aqui, muitos de nós vamos encontrar. Em outras palavras, nós vamos encontrar nas várias obras espíritas que nós estamos dizendo. Porque ele está se referindo aos hebreus, aos judeus, que seguiam ali as orientações de Moisés. Tem muita espírita que segue, se Kardec não falou, se não está ali na codificação A mais B, eles têm dificuldades de aceitar. Então, é o que Paulo está dizendo a eles aqui. Tudo que é espiritual, tudo que é no céu é eterno. Tudo que é aqui é passageiro. Quando ele fala do sacrifício do sangue do Cristo que derramou, é porque não tem a necessidade do Cristo voltar como um ser humano, não tem Cristo voltar como um homem num corpo material. Porque o seu sacrifício, a sua crucificação, fica reverberando na nossa mente. E o Cristo é para ser reverenciado em espírito e não no corpo. Por isso não tem um corpo para veneração. Por isso não tem um túmulo para ser ali servido em lugar de penitência ou simplesmente ali de genuflexão. Então, Paulo está mostrando a eles que eles precisam abrir os olhos e entender a lei de Moisés foi válida até a vinda do Cristo, que ali a lei de Moisés temporária, que eles eram fiéis observadores, não que ela deixa de existir, mas ela perde em importância porque os ensinamentos de Jesus é sabedoria divina para toda a eternidade. No capítulo 10, Paulo destaca o privilégio que temos todos nós de entrarmos no Santo dos Santos, coisa que na lei é só o sumo sacerdote, mas o sacrifício de Jesus é tão perfeito que santifica todos nós ao máximo, tornando-nos aptos a entrar no Santíssimo Lugar. Quando ele fala no capítulo 10 que todos nós entrarmos nos Santos dos Santos, é entrar no templo divino, em referência não somente ao templo de Jerusalém, que ali estava, mas no templo divino, o templo de Deus, aquele templo que Jesus disse aos apóstolos: destrua o templo e eu reconstruirei em 3 dias. Jesus está dizendo do seu corpo perispiritual. Você pode matar a matéria, mas não pode matar o espírito. Você pode queimar um corpo físico, mas não tem como você queimar o espírito. Ou seja, a voz, as orientações e o direcionamento vão continuar existindo. Então, quando ele fala, todos nós, de entrarmos, o privilégio de entrarmos nos santos dos santos, significa que, se nós mudarmos a nossa vida, se nós mudarmos as nossas atitudes e ao invés de pensarmos somente nas coisas terrenas, naquilo que está aos nossos olhos, e ele está dizendo para os judeus que existia um mundo além do sinédrio, que existia um mundo além do véu que estava sendo erguido da lei mosaica. A lei mosaica tinha a parte divina e tinha a parte temporária, tem a parte transitória. Não tira o mérito do legislador, mas a lei de Moisés é como a nossa lei humana hoje. Ela pode até ser falha ainda, porque está muito distante da lei divina, mas nós temos que cumprir. Se você passou no varal vermelho, você vai ser multado e vai receber uma pontuação. Não importa se você estava com pressa, era para salvar uma vida. Você transgrediu a lei, então você vai ser multado. Então, é isso que ele está falando. É preciso compreender a lei temporária que pune algumas faltas, mas a lei divina que nos acolhe e corrige, mostrando um novo direcionamento a partir do momento
em que nós seguimos as orientações do Mestre. Paulo também alerta sobre o perigo de retroceder, isso é, voltar ao judaísmo. E ele começa a falar da importância da fé para avançar e vencer com Jesus, dando uma introdução para mostrar o exemplo dos heróis no próximo capítulo. Então, ele diz que não existe um retrocesso. É impossível você conhecer Jesus, tomar conhecimento do que ele ensinava e depois voltar à prática do judaísmo. É aquilo que muitas vezes nós falamos. Tem muitas pessoas que chegam na casa espírita, faz um tratamento, depois são encaminhados para os cursos, vão até o ídio, às vezes vão até o básico. Quando chega no mediúnico, que é passado para eles a responsabilidade, o comprometimento, aí muitos desistem. Porque enquanto você não tem o conhecimento, as faltas são relativas. As faltas são colocadas junto ao atenuante da ignorância, no sentido de não saber. Mas a partir do momento em que nós sabemos, e é isso que Paulo está dizendo, todo aquele que quer avançar, que quer crescer e aprender, é preciso seguir adiante na sua caminhada. É preciso fazer mudanças, é preciso fazer alterações na nossa caminhada. O capítulo 11 é conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Paulo dá uma definição de fé e depois mostra a fé na prática, através da vida de homens e mulheres de Deus do passado. Então, ele faz referências, sim, a Moisés, ele fala de Josué, ele fala de muitas referências dentro da própria Bíblia, para mostrar como foi a devoção dessas criaturas seguindo as orientações de Jesus, seguindo e praticando a lei de Deus. Sim, ele não desconhece a importância de Moisés como precursor. Ele não tira ali de Moisés de ter nos apresentado a lei divina. Mas ele fala dos profetas, ele fala de Isaías, ele fala de Zacarias, ele fala de todos os profetas, ele chega mesmo até a citar Ageu, ele vai falar de Daniel, para mostrar como foi que eles desenvolveram o seu trabalho através da fé. Como eles cumpriram a sua missão através da fé. E de que eles nunca estavam desamparados, pois o Cristo caminhava lado a lado com eles, assim como caminhava ao seu lado, muitas vezes ali na companhia de Estevão, que foi designado pelo próprio Cristo para acompanhá-lo na sua missão evangelizadora. No capítulo 12, Paulo nos desafia a correr igual aos heróis da fé e dá a dica. A corrida da fé que nos faz avançar e vencer é olhando para Jesus. Ele mostra, ele não desafia, não é a correr de corrida, não é correr de velocidade. Ele diz de não perder tempo, de aproveitar. Meu microfone fechou, não. Não, fechou não. Então, ele está dizendo de aproveitarmos todas as oportunidades que nos são oferecidas. Então, ele mostra para nós aqui, essa corrida é no sentido de não perder tempo. Você quer falar alguma coisa, Inês? Não? Então, ele está dizendo de não perdermos tempo. Nós temos a nossa existência aqui, nós já perdemos muito tempo quando ele diz não buscando os ensinamentos de Jesus. Ele não foi reconhecido, não foi valorizado quando esteve aqui e sofre com os falsos cristos e com os falsos profetas. Ele sofre ainda com a autoridade, com o poder. Porque aqui, nessa época, quando ele escreveu a carta, nós estamos sabendo, ele está sob a proteção ainda do Nero, não foi julgado, mas é naquela fase mais aguda da perseguição aos cristãos. Então, ele diz, por sermos cristãos e estamos seguindo as orientações de Jesus,
é isso que ele está dizendo aos judeus, não sabemos qual hora será o momento do desencarne, será o momento da morte. Então, é preciso aproveitar todas as horas para que nós possamos fazer as devidas correções e avançarmos em direção à luz. E, finalmente, chegamos no capítulo 13 da carta aos Hebreus, onde temos a lista dos mandamentos. Então, ali, Paulo fala dos deveres sociais, dos deveres espirituais e nos faz recomendações pessoais, onde Timóteo é mencionado. Então, quando ele cita, por que nós colocamos aqui? A Bíblia traz 10 mandamentos, mas a Igreja Romana fez algumas modificações. Então, é de acordo com o que está, porque senão quem for ler e se ater somente ao capítulo vai talvez não cair em contradição, mas talvez tenha dificuldade para compreender. Então está lá, não terás outro Deus diante de mim. A Igreja Romana traduziu por amar a Deus sobre todas as coisas. Não farás para ti imagens de escultura. Simplesmente foi retirado este mandamento da lei divina, do decálogo que foi ditado a Moisés. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Foi mantido. Lembra-te de guardar o sábado para santificar. Sábado é o dia do repouso, é o dia do descanso, é o dia sagrado para os hebreus. A igreja mudou para guardar domingos e feriados ou domingos e festas. Honrar pai e mãe. Aqui continuou sendo mantido o não matarás. Sofreu alguma ordem aqui? E o último que está no decálogo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem o jumento, e aí vai, nem aquilo que é do próximo. E a igreja romana, para compensar a imagem e a escultura que eles tiraram, então eles dividiram o décimo mandamento da lei divina em 2: não desejar a mulher do próximo e o não cobiçar as coisas alheias. Então, é isso que ele está se referindo. Ele não está se referindo ao catecismo, ele está se referindo ao que está no decálogo, que eles eram os fiéis observadores. Mas a citação de Timóteo revela que Paulo espera viajar com ele, como quem vai aproveitar a carona dele para ir até a igreja e ver os seus irmãos. Então, no capítulo 13, porque Paulo ele cita, ele dá nome nas cartas. Uma, porque muitas delas são pessoais. Outros, ele faz referências porque são alguém que veio, que falou, que trouxe uma notícia, alguém que vai ser o intermediário, alguém que vai ser o interlocutor, alguém que vai levar. E aqui ele deixa bem claro, no capítulo 13, que a intenção dele, mesmo estando em liberdade vigiada, e que Timóteo estava a caminho de Roma, então ele esperava a visita de Timóteo, porque ele se sentia seguro. Lucas já não estava mais ao seu lado. E ali, então, ele precisava de alguém que o fortalecesse nessa caminhada, alguém que o amparasse, não só fisicamente, mas principalmente alguém que reforçasse, que renovasse junto com ele a fé na sua missão evangelizadora. Então, ele ia aproveitar a companhia de Timóteo, um dos seus mais fiéis discípulos, dos seus alunos, a quem ele chamava de irmão e colaborador, para rever as comunidades por ele fundadas. Portanto, é o versículo que nós retiramos para encerrar a carta aos Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão perto de nós, que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Então, é daqui, da carta aos Hebreus, que está a citação de Paulo, que não está nos automóveis, mas que nós espíritas sabemos identificar muito bem, de que vivemos cercados por uma multidão de testemunhas. Ele fala nuvem de testemunhas, se referindo à nuvem porque está no alto. Então, ele está dizendo,
de encarnados e desencarnados. Fugir do pecado é fugir do erro, do engano, do equívoco. Ele fala de correr, mais uma vez, não está se referindo à velocidade, ele está falando de paciência, de tolerância, que nós devemos caminhar, que nós devemos seguir em frente, porque o tempo, muitas vezes, tempo perdido, não se recupera, e que nós devemos caminhar sempre olhando para o Cristo. Então, se nós olharmos nestes 13 capítulos da carta de Paulo aos Hebreus, nós vamos ver que realmente é alguém que tem todo um conhecimento do judaísmo, todo um conhecimento de Moisés, sabe dos costumes e das tradições e está tentando libertar os seus amigos de raça, os seus irmãos de raça, dos equívocos que eles ainda estão ouvindo. Aquilo que muitas vezes nós falamos. Olha, não precisa você ficar assistindo o Domingão de qualquer um dos que seja, não precisa você ficar assistindo o Faro, o Olfato e a Audição. Sabe, tem coisas decentes para você ver na televisão. Tem um botão desligue e desligue. Você pode ler o que você quiser. Você pode ler Contigo, Tititi, você pode ler o que você quiser, Violetas na Janela, mas de vez em quando dá uma passadinha com os olhos lá no livro dos médiuns para ver qual é a relação com o mundo espiritual em cada estação que nós estamos. Entendeu? Se nós olharmos o mundo espiritual como se fosse o Jabaquara, nós estamos aqui em Santana. Mas qual desestação? Será que nós vamos ter condições de chegar até Jabaquara? Ou será que muitos vão descer? Alguns vão descer na Tiradentes, outros vão descer na Luz, outros vão descer na São Joaquim, no Paraíso, e assim por diante. Então, é isso que ele está dizendo. Essa multidão de testemunha nem sempre quer o nosso avanço. Essa multidão de testemunha nem sempre quer o nosso progresso e o nosso aprendizado. Então, Paulo, que vivenciou tudo isso, Paulo que praticava todos esses costumes, todas essas celebrações, todas essas festas, que respeitava tudo o que era considerado lei de Moisés, temporária ou não, agora ele está alertando para que possam mudar. Não é abandonar de vez, mas sim adaptar, compreender o que é temporário e o que é permanente em relação aos ensinamentos de Jesus. Perguntas, dúvidas a respeito da carta dos Hebreus? 2 minutos. Sebal, duas coisas nessa trajetória, né? O profeta Saulo foi o último dos profetas, depois dele não teve mais, e Anás e Caifás foi o último lá do Sinédrio, depois não teve mais. Paulo não foi profeta. O último dos profetas não, foi João Batista. O último dos profetas foi João Batista. Não foi Saulo? Não tem nada de Saulo? Não. O último dos profetas foi João Batista. Foi o último deles. Não, e é considerado o maior de todos. Saulo não foi profeta. Não foi profeta? Não. Tá. Paulo não. E nem foi apóstolo. E Anás e Caifás também parou ali? Não, Anás e Caifás eram chefes do Sinédrio. Eles eram chefes do Sinédrio, eram sacerdotes, não eram profetas, eram sacerdotes. Assim como Zacarias, o pai de João Batista, era o sacerdote do templo. Assim como tinha outros que cada templo, cada igreja tinha o seu sacerdote. Caifás e Anás é como se fosse hoje o Papa e os cardeais. Você entendeu? É a autoridade máxima do Sinédrio, em termos clericais, em termos eclesiásticos, porque todos eles estavam, naquela época, sob a orientação de Pilatos, que era o governador romano. Mas eles não eram profetas, eles eram sacerdotes do templo, que eram ali nomeados.
E Paulo não foi nem apóstolo. Paulo não foi nem discípulo de Jesus, porque ele não estudou. Ele simplesmente absorveu o conhecimento. Mas nós vamos ver nas cartas seguintes que quando alguém falava você não tem autoridade porque você não foi apóstolo, ele falava exatamente isso. Eu sou muito mais apóstolo do que todos os outros, porque eu vivi o evangelho de Jesus e os outros tentaram. Então, não é arrogância, ele mostra que ele sabia do conhecimento e do trabalho que ele fez em relação aos outros. É esse o sentido, tá bom? Tá. E quer dizer, nem Samuel é considerado o último profeta. Não, Samuel é lá do Antigo Testamento. Samuel é lá de trás. Samuel foi quem ungiu Davi. Samuel foi quem ungiu Saul. Samuel é antes de Salomão. Tá ali. Samuel é profeta, Zacarias é. Mas o último dos profetas, o último profeta do Antigo Testamento é Zacarias. E João Batista é o maior de todos. Tá bom? Depois, no final da aula, se você ficou alguma dúvida, no final da aula eu volto e a gente complementa, tá bom? Obrigado. Aí nós chegamos nas duas epístolas de Pedro. Tem a Pedro 1 e a Pedro 2. As duas epístolas de Pedro destacam a importância de suportarmos com bom ânimo as provações e a convivência fraterna. Para o sucesso dessa empreitada, é necessário que identifiquemos os males da vida e as suas origens. Também são universais. Uma era pastoral, a dos hebreus é pastoral porque é dirigida a toda a comunidade hebraica, a todo o povo hebreu. As de Pedro é universal, porque como ele está se dirigindo a todos os cristãos em todas as circunstâncias e em todos os momentos daquela época. Então, numa época de perseguição, numa época de preconceito, de discriminação, de martírio, então ele está renovando a fé. Ele está devolvendo a confiança às promessas do Cristo. Então, ele diz, para o sucesso que nós devemos para suportar essas frustrações, essas decepções, a maldade, a violência, ele diz que é preciso identificar os males da vida e a sua origem. Por quê? Às vezes as pessoas nos fazem o mal e às vezes nem sabem, não tem essa intenção. Muitas vezes são levados por costumes, por cultura. Então ele está dizendo que é preciso que nós nos situemos e por isso é universal. As cartas de Pedro, por exemplo, elas têm um fundo muito mais próximo da atualidade. Porque enquanto os hebreus era dirigido para aquele povo, naquela época, naquelas circunstâncias, as de Pedro ainda são muito estudadas e seguida as orientações delas dentro das igrejas. Até hoje, as cartas de Pedro são uma referência de estudo. Pedro escreve de Roma, chamada de Babilônia, alusão à devassidão moral, entre os anos 64 e 67, depois do Cristo, onde ele se encontra em companhia de João Marcos, o evangelista, a quem considera como filho. João Marcos, o sobrinho de Barnabé. Pedro já estava se dirigindo a Roma. Então, assim como Paulo, que lá se encontrava preso, mas não foram eles que fundaram as comunidades cristãs em Roma, já existia. Mas na carta, quando ele fala que ele está em Babilônia, ele está se referindo à promiscuidade, ele está se referindo à devassidão moral ali que tinha entre os bárbaros. Então, ele se encontrava ali na comunidade, juntamente com João Marcos, e ali, de vez em quando, fazendo companhia também a Paulo, que se encontrava aguardando o julgamento. A finalidade dessa epístola é sustentar a fé dos seus destinatários, em meio às provações que os assaltam. Trata-se antes de prepotências, injúrias
e calúnias que os convertidos sofrem. Então, havia muita denúncia falsa, havia muito falso testemunho, onde as pessoas recebiam dinheiro para denunciar os cristãos, para denunciar as comunidades. Nero era muito cruel, mesmo o Senado tentando coibir, mas ele fazia uso da sua autoridade. Então, a arrogância e a prepotência dele, ele sim acabava subjugando os cristãos dentro dessas condições. E ali, Pedro está exatamente levando não só a cidade romana, mas onde houvesse alguém sob o domínio romano, todos os cristãos estavam passando por esse processo de perseguição. E as cartas têm esse objetivo. Elas deveriam ser levadas pelos destinatários às comunidades, onde ali eram feitas cópias e a carta original seguia sempre visitando cada uma das comunidades. Às vezes, como fazem hoje, né? Algumas novenas dentro da Igreja Católica, onde a imagem de um determinado santo visita as casas de tantos dos devotos durante um período do ano, em cada um fazendo uma novena, um terço, uma ladainha, qualquer coisa assim. As cartas tinham esse objetivo. Era esse o motivo ali da realização deste culto, onde se fazia o evangelho. Pedro escreveu para um grupo de pessoas que provavelmente incluía tanto judeus quanto gentios. O apóstolo definiu os destinatários da carta como peregrinos, indicando que Pedro estava falando não apenas para os judeus ou apenas para os gentios, mas para todos os cristãos que viviam suas vidas, de tal forma que eles se destacavam como estrangeiros entre a cultura circundante. Estrangeiros à época do Cristo, a época em que Jesus caminhou aqui entre nós, sofriam um preconceito e uma discriminação que ninguém faz ideia do que seria esse preconceito. Então, quando Pedro se dirige aos cristãos, chamando-os de peregrino, porque era uma peregrinação mesmo, ele está fazendo-se referência, inclusive, ao período em que Moisés andou com aquele povo pelo deserto durante 40 anos, na busca da terra prometida. Era uma peregrinação. Por quê? Eram perseguidos numa cidade, numa região, mudava de cidade e mudava de região, mas continuavam cristãos. Às vezes demoravam um pouquinho, mas a perseguição, as denúncias voltavam. Por quê? Porque eles não tinham uma residência. Eram um povo praticamente nômade, que vivia mudança, eles viviam em acampamentos. Por isso, essa colocação de Pedro. Ele está dizendo a todos esses que se encontravam em trânsito e fazendo o possível para que as comunidades sobrevivessem e fossem mantidas. Então, as cartas de Pedro, elas servem de incentivo, elas servem de alimento, de direcionamento. São lições de sabedoria para os cristãos que ali estavam sofrendo todos os tipos de violência. Nesta carta, na primeira, Pedro falou muito sobre a perseguição que ele e outros cristãos sofreriam nos anos finais do reinado de Nero. Na época em que ele escreveu, Pedro não havia sido preso ainda, um evento que mais tarde o levaria ao seu martírio por volta do ano de 66, 68, que foi o ano que Nero morreu. Então, ele, sabedor que era, ele já tinha tido conhecimento de que Paulo já se encontrava em Roma, aguardando o julgamento, mas estava em liberdade vigiada. Eles não andavam juntos. Pedro e Paulo nunca pregaram juntos, nunca dividiram a sinagoga, nunca dividiram uma igreja ou uma comunidade. Sim, Paulo trabalhou muito na assistência social para reunir víveres, alimentos e mesmo dinheiro para a manutenção da Casa do Caminho.
Sim, ele tinha todo um respeito por Pedro, apesar de discordar em várias coisas que eles faziam. Mas Pedro estava lá em Roma muito mais para dar um apoio moral. Mas, ao que tudo indica, segundo o que nós lemos no Ato dos Apóstolos, que Paulo, mesmo nessa liberdade vigiada, ele andou viajando para as suas comunidades. E Pedro, nessa carta, ele está exatamente dizendo, conhecedor que era, sempre recebendo a orientação via mediúnica de Jesus, então Jesus o alertava para que ele pudesse passar isso às criaturas, é fortalecer. Então Jesus dizia, olha, tempos difíceis virão, ainda vão passar por muitas provações, todos vocês vão ser chamados a dar o seu testemunho a respeito do Evangelho. E era exatamente esse fortalecimento que Pedro procurou passar nas suas duas epístolas. Viver em estreita proximidade com Jesus por mais de 3 anos forneceu ao apóstolo Pedro o melhor exemplo possível de como viver em santidade no meio de um mundo hostil. Pedro era violento? Era. Pedro era intempestivo? Era. Ele não chegou a mesmo desembainhar a espada, a adaga, ele não cortou a orelha de Malco lá no Horto das Oliveiras, e depois Jesus o recomendou, embainhe a espada, para que você também não seja ferido? Sim, ele tinha tudo isso dentro da sua personalidade. Era um pescador que foi forjado ali naquela região. Mas o exemplo dele, os 3 anos de vida pública que Jesus teve, durante o messianato de Jesus, a partir da decapitação de João Batista, então, isto, a doçura, a mansuetude, a paciência e a tolerância do Cristo vivendo nesse mundo competitivo, nesse mundo predatório, isso acabou forjando o caráter dele como responsável por guiar o rebanho. Ele era o responsável pelo fortalecimento espiritual de fé de todos os apóstolos. A partir do momento em que Cristo retorna à pátria espiritual em espírito e não tem-se mais um corpo, Pedro passa a ser essa referência para os cristãos e para os apóstolos. Mais do que qualquer outro homem que andou na terra, Jesus modelou esse estilo de vida. Portanto, Pedro apontou seus leitores à melhor direção possível, o próprio Jesus. Não tem uma semelhança, não é uma coincidência ele falar assim como Paulo aos Hebreus. Paulo dizia que nós devemos andar em direção a Jesus. Sim, por que eles às vezes dão essa impressão? Não é que seja sinótico, os evangelhos são sinóticos. Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos tem muita coisa em comum. O de João é mais espiritual. As cartas, por trocar sempre opiniões, por estar sempre em contato, sabendo dos acontecimentos, Pedro, muita coisa do que ele fala nas suas cartas também está relacionada numa ou noutra carta de Paulo às comunidades. Então, aqui ele mostra esse estilo da pessoa que procura o equilíbrio e a harmonia. Ao invés da discussão e da contenda, ele está sempre na busca da reconciliação, mostrando para os cristãos que obediência é diferente de servilismo, é diferente de ser e sofrer a dominação ali, sem nenhuma referência. Pedro convocou os cristãos a santificar o Cristo como Senhor em seus corações, que os crentes pudessem viver e agir como Jesus deseja durante a sua curta passagem aqui na Terra. Jesus é modelo e guia. O que é modelo? Aquilo que deve ser copiado. O que é guia? Guia é alguém que conhece o caminho, é alguém que conhece a região, é alguém que pode dar uma informação, é alguém que mostra.
o lugar seguro, o melhor, o lugar mais bonito, que mostra segurança, mas que mostra também ali conhecimento na prática daquilo que ele está vivendo. Então, Pedro está dizendo exatamente isso nas suas cartas, que para que nós pudéssemos viver e agir como Jesus, é preciso resignação, é preciso renúncia, é preciso doação e entendimento. Muito mais do que conhecimento, às vezes, é preciso compreensão. Muitos de nós desmoronam ao simples pensamento de outra dor ou provação. Os outros crescem na ocasião. A maioria de nós está em algum lugar entre essas duas posições. O encorajamento de Pedro aos seus leitores cristãos é de perseverança na fé. Sim, muitas vezes um desemprego, um relacionamento rompido, um acidente de carro, de moto, onde você perdeu bens materiais, a frustração, a decepção, a sua profissão, isso aqui. Ou seja, nós todos os dias vivemos frustrações, decepções, fruto de expectativas criadas por nós mesmos. Outros aproveitam exatamente essas derrotas, essas quedas, esses tombos e se fortalecem, criam essa couraça espiritual, aprendem a fazer da dor e do sofrimento uma alavanca na renovação da fé, da confiança nas promessas do Cristo. Então, na carta, Pedro está mostrando que muitos, sim, se abatem com a dor e o sofrimento. Outros se revoltam e outros crescem. Mas ele mostra que a grande maioria está no meio do caminho, está entre a decepção e a frustração e entre a alavanca do entendimento e da sabedoria. Mas que todos, em qualquer situação que seja, é preciso sempre manter-se firme na fé. Não é suficiente nós simplesmente acordarmos todas as manhãs e nos arrastarmos ao longo do dia. Também não é aconselhável colocar um sorriso no rosto e ignorar os problemas. Ou seja, aqui nós estamos falando dos dias atuais. Nós estamos trazendo os ensinamentos de Pedro para o nosso momento, para a nossa vida. Não adianta nós simplesmente nos arrastarmos aqui como se fôssemos vermes, como se fosse penoso para nós caminhar, fazer as coisas por obrigação. Mas também que ninguém deve se enganar. Colocar um sorriso, ficar rindo simplesmente para mostrar que o problema não existe, isso é ignorância, isso é hipocrisia. Então, nós temos que ver as dificuldades, nós temos que ver as imperfeições, mas temos que ver o que está ao nosso alcance para resolver. Assim é a adaptação dos ensinamentos de Pedro para o nosso dia a dia. Em vez disso, a lição da primeira carta de Pedro é da sua presença temporária em nossas vidas ao andar em santidade e ter esperança como pessoas de fé. Então, quem tem fé, quem confia nas promessas do Cristo, quem entende que Deus sabe de todas as nossas necessidades e que Ele oferece aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, então nós compreendemos que a dor e o sofrimento é temporário, que as doenças, que todas essas dificuldades são temporárias, são passageiras. Nada é eterno. Assim como as alegrias, como as conquistas, como as realizações. Por quê? Porque nós não somos, nós estamos vivendo esta situação. Então, é preciso compreender que tudo é temporário. A alegria vem e vai, a tristeza vem e vai. O que permanece? A fé e como nós lidamos com as duas circunstâncias. Paulo passa a ser, mais uma vez, o grande exemplo. Sei viver na abastança, mas também sei viver quando estou na penúria. A segunda carta de Pedro é endereçada a todos os cristãos.
A época em que Pedro a escreveu, aquela era os peregrinos, todos os povos, convertidos ou não, judeus, pagãos, os bárbaros, onde tivesse gregos, todo mundo. A segunda carta é dirigida aos cristãos e judeus convertidos, pouco antes da queda de Jerusalém em 70. Jerusalém é invadida no ano 70 depois do Cristo, o templo é destruído, saqueado, tudo que tinha lá, papiros, tudo que tinha os pergaminhos, ouro, a prata, tudo que era dos judeus, a referência às ofertas, tudo isso foi saqueado. Então, a segunda carta foi escrita nessa época. A imagem que aqui está, por quê? Porque aqui já se avisa, já estava próximo, avizinhançava, achei a palavra, da morte, né, de Paulo e de Pedro. Mostra Roma, como nós dissemos. Nero querendo expandir ali o seu palácio, o Sinédrio não permitiu, e ele então botou fogo nos casebres ali, para que eles depois pudessem adquirir a um preço baixo. Só que acabou se propagando e se tornou um grande incêndio. E isso foi que precipitou a morte de Pedro e de Paulo. Então, está relacionada a essa época a carta de Pedro, aqui, renovando a confiança, porque já estava sabedor, aqui ele já se encontrava nesta situação de que o seu desencarne também se aproximava. E como Nero se matou no ano de 68 depois do Cristo, então cremos que Pedro escreveu essa segunda carta entre 66 e 67, pouco antes de ser crucificado. É só uma referência de data das cartas. Os acontecimentos se precipitaram. Sim, muitos cristãos foram condenados. Muitos cristãos morreram a golpes de espadas ali a mando de Nero. Era uma justificativa que ele tinha. E Pedro vivenciava tudo isso, pois ele se encontrava em Roma quando ele escreve essa carta. Imagina você, e sabendo que vai morrer, sabendo que está condenado, e escrever, incentivando e procurando ainda mostrar aos cristãos que eles tinham que permanecer na fé. Às vezes pode parecer um paradoxo. Não, mas quando você tem um mártir, ele passa a ser um exemplo. E dentro do cristianismo, todos os mártires representaram etapas do cristianismo primitivo para esse cristianismo que chegou hoje a nós. O objetivo da segunda epístola é alertar os irmãos no tocante aos falsos mestres e às heresias daquele tempo. Paulo de Tarso passou grande parte da sua vida missionária combatendo os falsos mestres e os falsos cristos. E quando chega esse momento, o que nós compreendemos, não só lendo as obras espíritas, Paulo e Estevão, o Ave Cristo, lendo também há 2000 anos, 50 anos depois, essa fase romana, exatamente de como essas religiões modificaram o Evangelho do Cristo. A preocupação de Pedro na segunda carta é com todos os acréscimos que o Evangelho sofreu. Ele foi mutilado, ele foi amputado, teve acréscimos, teve muita coisa que foi subtraída. E muitas daquelas festas e comemorações pagãs foram acrescentadas ao Evangelho. Muito daquela idolatria grega e romana acabou sendo disseminada dentro das comunidades. E assim como Paulo, Pedro, na sua carta, ele alerta a todos os dirigentes, mas responsabiliza a todos os cristãos por eles aceitarem esses falsos mestres nas igrejas e nas comunidades fundadas. É aquilo que nós aprendemos quando se fala da mediunidade mercantilizada.
Enquanto existir consumidor, enquanto existir quem paga, vai existir cartomante, Jair de Ogum, Mãe de Ná e outros adivinhos. Por quê? São pessoas que fazem mau uso da mediunidade? Sim, mas porque tem alguém que vai lá procurar. Se as pessoas não procurassem, com certeza eles dariam uma outra utilidade, uma outra função àquilo que ele se propõe. Então, é isso que Pedro está dizendo nessa segunda carta. Ele está alertando para essas falsas ideias, esses acréscimos que estão sendo colocados no Evangelho. No capítulo 1 da segunda carta de Pedro, ele explica que as promessas de Jesus permitem que os cristãos se tornem participantes da natureza divina. E ele os incentiva a fazer firmes a vocação e a eleição deles. Ou seja, nós somos partes integrantes do universo. Todos nós. Então, Pedro está dizendo aos cristãos que todos eles são responsáveis por divulgar o evangelho de Jesus. Todos eles não devem se envergonhar de se dizer cristão. Que ninguém está ali para julgar os feitos do passado, os erros, os equívocos e os enganos. Ele está dizendo que devemos manter firme a nossa vocação, vocação no sentido de fé, demonstrar confiança, acreditar e viver a vida, sim, como se nós estivéssemos esperando não mais o Messias, o Salvador, mas que nós estamos esperando as bênçãos, as graças. Nós estamos esperando o reino de Deus que virá a todos os corações que seguirem ao Evangelho. Pedro relembra sua experiência no Monte da Transfiguração, quando testemunhou o Cristo glorificado e ouviu a voz do Pai. Pedro diz que temos firme a palavra dos profetas. Mais uma vez, aqui ele vem dizer, Paulo fala na carta aos Hebreus, quando ele fala do Tabor, quando ele fala de Moisés e Isaías. Pedro, aqui ele está dando o seu testemunho, ele é testemunha ocular. Ele esteve presente lá na Transfiguração, ele esteve no Tabor, e ele se diz, então o que ele está dizendo? A palavra dos profetas, ele está dizendo, eu vi Moisés, eu vi Isaías renderem homenagem ao Cristo. Por isso, ele é o maior. Então, assim somos nós. Todos eles, ele não se sente como aquele fato da transfiguração fosse um presente, fosse uma preferência, mas sim uma dádiva, uma responsabilidade pela tarefa que Jesus lhe conferiu de apacentar as suas ovelhas. No segundo capítulo da segunda carta de Pedro, ele adverte aos membros da igreja sobre os falsos profetas e os falsos mestres, que viriam entre eles e buscariam desviar os santos. O que mostra que ele estava presente no Sermão da Montanha. Por quê? Jesus, no final do Sermão da Montanha, Jesus faz esse alerta. Jesus, vendo o quanto nós éramos vulneráveis, o quanto nós éramos fragilizados em termos de conhecimento, que nós nos deixaríamos conduzir por promessas, pelas coisas fáceis, nós então, ali, Jesus está dizendo, tome cuidado, porque vocês vão ouvir muita coisa boa sem fundamento. Vocês vão ouvir muitas palavras que só têm verniz, não tem nenhum fundamento. E nesse capítulo 2 da segunda carta de Pedro, ele vem exatamente dizer desses falsos mestres e a sua responsabilidade em desviar as pessoas da comunidade através dos ensinos equivocados em relação aos de Jesus. Esses mestres iníquos negariam o Senhor e falariam mal do caminho da verdade. Pedro ensina que é melhor não aceitar o evangelho do que fazer convênios e não viver de acordo com eles.
não fazer convênios, ele está dizendo, é melhor que você não aceite, é melhor você continuar dentro da ignorância, porque assim, no julgamento final, você vai alegar que não conhecia, que você não sabia. Agora, você aceitar o errado só porque todo mundo está fazendo, você aceitar que é certo simplesmente porque os poderosos, as autoridades, aqueles que detêm o poder estão fazendo, os dirigentes, os sacerdotes, os responsáveis estão fazendo, então, ele está dizendo, é melhor você não fazer nenhuma permuta, nenhuma promessa, nenhuma troca, nenhuma negociata, porque assim você pode alegar desconhecimento. Agora, você querer terceirizar aquilo que é de sua responsabilidade, sim, isso é esconder o talento. Isso é abdicar-se da evolução espiritual e da consciência que todos nós temos de que somos e estamos aqui neste planeta para sermos partes integrantes da sua evolução. No terceiro capítulo da segunda carta de Pedro, Pedro afirma que o Cristo virá em seu próprio tempo, purificará a terra, destruirá os injustos e salvará os obedientes e fiéis. Pedro incentiva os santos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e vamos nos colocar dentro do capítulo 3 da carta de Pedro. Jesus virá? Sim. Jesus virá novamente encarnado? Não, o planeta está se dirigindo firmemente rumo ao mundo de regeneração. Por isso, a Terra será purificada. Destruirá os injustos e salvará os obedientes? Não, os obedientes serão os mansos de coração que possuirão a terra. Os injustos são aqueles que serão exilados ao mundo primitivo, como foram os capelinos. Então, Pedro está incentivando os santos, os cristãos, ele está dizendo. Ele está incentivando os cristãos a permanecer na fé, a buscar conhecimento, a buscar sabedoria, a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, para que, quando Jesus vier purificar a terra, no mundo de regeneração, eles pudessem estar aqui. Seremos nós vivendo, nós evoluídos, nós melhorados, auxiliando mais uma vez no progresso espiritual e evolutivo deste planeta bendito que hoje abriga todos nós. Então, ele está se dirigindo aos cristãos, dizendo dessa seleção natural, quando Jesus separará os bodes e as ovelhas. Aqui se referindo a bons e maus, segundo o Evangelho. Ao final, Pedro recomenda que o cristão deve esperar o retorno de Jesus e viver com retidão, estudar as criaturas e buscar o seu crescimento, fazendo uma menção às epístolas de Paulo, que já estariam sendo deturpadas desde aquela época. Olha só, então, eles estavam ali? Sim, Paulo estava ao final da sua vida terrena. Ele estava aguardando ali a condenação, a cumprir a sentença, porque já havia sido condenado. E Pedro tinha total conhecimento das cartas. E como ele também viajava nas comunidades, como ele também recebia muitos emissários, então ele sabia de como estava sendo deturpado, de como já estava sendo acrescido, de quando estava sendo mutilado as próprias cartas de Paulo. Se o Evangelho de Jesus já sofria alterações, imagine as cartas de Paulo, que não tinha, entre aspas, toda essa autoridade do Cristo. Mas Pedro mostra uma responsabilidade e um conhecimento como todo. Sim, Jesus tinha todo o conhecimento, Jesus tinha toda a razão
quando colocou sobre ele a capacidade de apacentar as suas ovelhas. Por isso, Jesus diz que sobre ele edificaria os seus ensinamentos, mostrando exatamente a observância da lei e procurar não se deixar pelas coisas mundanas, pelas coisas passageiras, mas sim buscar aquilo que é eterno. A nossa essência é divina, como filhos de Deus. A nossa essência divina absorve o amor incondicional do Cristo. Como nós transformamos esse amor é de acordo com a nossa evolução. Se os nossos olhos são bons, nós vamos produzir bons frutos e boas coisas. Se nós ainda caminhamos no caminho da devassidão, da promiscuidade, dos interesses materiais, nós vamos, sim, muitas vezes evoluir, nós vamos muitas vezes progredir, nós vamos muitas vezes até prosperar materialmente, mas lembrando sempre, o corpo e as coisas aqui ficarão, porque nós retornaremos ao mundo espiritual com o que somos e não com o que temos. Então, é mostrando nesse terceiro capítulo da segunda carta, ou segunda epístola, então Pedro faz essa ressalva, ele faz esse alerta para todos nós. Observância ao Evangelho e ver o que é que está sendo acrescentado. E procurar sempre, por isso, não só a doutrina espírita, como a própria Bíblia, não é algo que possa ler individual. Você pode até estudar individualmente, mas você precisa estar ali filiado a um grupo. Você precisa estar junto de amigos, de pessoas com os mesmos objetivos e os mesmos ideais, para fins de esclarecimento, para fins de observação. O debate ele vai ser sempre salutar, em detrimento daqueles que querem manter privilégios, regalias e mordomias. Ninguém deve viver do Evangelho. Ninguém deve fazer uso do nome de Deus e do nome de Jesus para buscar promoção pessoal. É isso que Pedro está dizendo e é isso que a doutrina espírita vem nos confortar e nos consolar, mostrando que os ensinamentos de Jesus, que os ensinamentos dos apóstolos e a vida deles enquanto o cristianismo primitivo, mesmo no mundo de perseguição, deve servir de exemplo para todos nós. E na nossa próxima aula, fugindo e já encerrando a parte bíblica do nosso cronograma, então, na nossa próxima aula, já dia 7 de junho, adentrando o mês de junho, o sexto mês, que começamos amanhã, nós vamos falar de fluidos e de magnetismo em duas etapas. Nós vamos falar do fluido nessa aula do dia 7, nós vamos falar só sobre fluidos. Fluidos espirituais, fluidos magnéticos, a relação nossa, enquanto espíritos, e os fluidos, partindo do fluido cósmico universal. E depois vamos falar, na sequência, de magnetismo. A Terra tem magnetismo, nós temos magnetismo, o Sol é magnetismo, a Lua é. Então, e qual é a importância? Qual é a relação espiritismo e magnetismo? Para que nós também possamos compreender qual é e onde estávamos neste cristianismo primitivo. Será que nós todos estávamos lá gritando à época, crucifica-o, crucifica, ou muitos de nós fomos ali martirizados? Alguns dizem que sim. Será que nós estávamos lá? Mas como espíritas, é muito mais fácil entendermos que nós estávamos exatamente nesses que ajudaram a deturpar e a modificar o Evangelho de acordo com os nossos interesses. E hoje, como espíritas, estamos aqui resgatando a nossa essência espiritual, procurando aprender, mas principalmente seguir as orientações dos nossos missionários, os apóstolos de Jesus, que Jesus os enviou como
como ovelhas no meio de lobos. Pelo menos não sejamos os lobos, deixemos as ovelhas em paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.